Olá, hoje vamos conversar sobre um assunto que, infelizmente, é um verdadeiro pesadelo para muita gente: ter o nome negativado por uma dívida que não é sua. Sabe aquela sensação de injustiça? Aquela raiva, aquela frustração de ser visto como um mal pagador por um erro que você não cometeu? Pois é, mas e se eu dissesse que essa situação toda, essa dor de cabeça, pode se transformar em uma compensação financeira para você? Fique por aqui, porque nesta análise completa a gente vai desvendar o caminho das pedras, mostrando como um ataque à sua reputação pode, sim, se tornar um direito garantido por lei. É exatamente aqui que tudo começa, né? Pensa comigo, você já passou por isso? Pagou uma conta certinho, no dia, mas, do nada, descobre que seu nome foi parar no Serasa? Ou, pior ainda, usaram seus dados, seus documentos, para fazer uma compra em seu nome, uma dívida que você nunca viu na vida? Às vezes, uma empresa comete um erro bobo e, de repente, seu crédito está bloqueado, o sonho da casa própria é adiado, aquele financiamento do carro é negado na hora. Se alguma dessas situações te parece familiar, eu sei, a frustração é gigante. Mas olha, a boa notícia é que esse não precisa ser o fim da história. A lei está aí para oferecer um caminho. E para a gente organizar essa conversa, vamos seguir um roteiro bem claro com 6 pontos. Primeiro, a gente vai falar sobre seu nome, sua honra. Depois, a lei ao seu lado. Em seguida, o dano moral na prática, para entender como a justiça enxerga isso. Depois, um ponto crucial, o poder da prova. Aí partimos para a ação com os passos para a reparação. E por fim, deixe seu caso conosco. Vamos começar? Ok, vamos lá. Primeira parte. Seu nome, sua honra. Aqui, a gente precisa entender o real valor da sua reputação. Pensa um pouco sobre isso. O que é o seu nome? Não é só um jeito de te chamar, né? Seu nome é a sua identidade no mercado, é a sua credibilidade. É a chave que abre as portas para um financiamento, para alugar um imóvel, para conseguir um cartão de crédito, para realizar projetos de vida. É literalmente um patrimônio que a gente constrói com anos de trabalho, de contas pagas em dia, de responsabilidade. Então, quando alguém vem e suja esse nome de forma indevida, não é um mero aborrecimento. É um ataque direto a esse patrimônio, que fecha portas e causa um dano muito real, muito profundo. Concorda? Vamos para a segunda parte, então? A lei ao seu lado. Porque quando a sua reputação é atacada, você não está sozinho nessa briga. Existe uma proteção legal para isso. E entender isso é fundamental. Na hora do estresse, da raiva, é bom a gente lembrar: a lei reconhece a gravidade dessa situação. Não é nenhum favor que o sistema de justiça faz, é um direito seu. A proteção da sua honra não é só uma ideia bonita, uma frase de efeito, é uma garantia de verdade que está escrita nas leis mais importantes do nosso país. E a prova máxima disso? Está aqui, ó, artigo 5º da nossa Constituição Federal. Não podia ser mais claro, a honra é inviolável, ponto. E se alguém viola esse direito, a própria Constituição já garante o direito, a indenização. Sabe o que isso significa? Que o seu direito à reparação vem da lei máxima do país. Nenhuma empresa, nenhuma outra lei, nenhum juiz pode passar por cima disso. É a base de tudo. É o que sustenta todo o resto. Agora, vamos descer um nível e ver como isso funciona no dia a dia. Se a Constituição é a base, o Código Civil é quem dá as regras do jogo. Pensa numa dupla de artigos que trabalham juntos. De um lado, o artigo 186, que diz o seguinte: se alguém, por ação, omissão, negligência, enfim, se alguém causa um dano a outra pessoa, essa pessoa cometeu um ato ilícito. Do outro lado, vem o artigo 927 e completa: quem comete esse ato ilícito e causa um dano, tem o dever de reparar. É uma lógica simples de causa e consequência. Errou e prejudicou alguém, então tem a obrigação de consertar o estrago. É isso que fundamenta qualquer pedido de indenização. Bom, a lei nos protege, a gente já viu. Mas, na prática, o que um juiz realmente analisa para decidir um caso desses? É exatamente o que a gente vai ver agora na nossa terceira parte, o dano moral na prática. Pensa nisso aqui como uma corrente com 3 elos. Para o caso ser forte, o juiz precisa ver esses 3 elos bem conectados. O primeiro elo é o ato ilícito. A empresa negativou seu nome sem motivo. Esse é o erro claro. O segundo elo é o dano. A pessoa teve um crédito negado, passou vergonha numa loja, perdeu o sono, teve a paz de espírito abalada. E o terceiro elo, talvez o mais importante, é o que a gente chama de nexo causal. É a prova de que o dano foi causado diretamente pelo erro da empresa. Ou seja, não foi por causa de uma outra dívida que você tinha, foi por aquela negativação específica. Quando esses 3 elos se encaixam perfeitamente, o caso fica muito, muito sólido. Certo. Provar o erro da empresa com documentos até que é a parte mais tranquila, né? Você mostra o print do Serasa, o comprovante de que pagou a conta. Mas e o dano?
como é que se prova um sentimento? Como é que se mede a humilhação, a ansiedade, a vergonha num tribunal? Parece uma tarefa impossível, não é mesmo? A resposta para essa pergunta está num conceito jurídico muito poderoso: o dano moral presumido. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Superior Tribunal de Justiça, que é um dos tribunais mais importantes do país, entende que em casos de negativação indevida, o dano moral é tão óbvio, tão evidente, que ele nem precisa ser provado. Olha que interessante, o simples fato de ter o nome sujo injustamente já é suficiente para caracterizar o dano. Você não precisa levar testemunha para dizer que ficou triste ou ansioso. A justiça presume que isso aconteceu porque é uma consequência natural e direta daquele ato errado. E isso, meu amigo, isso simplifica e fortalece demais a sua posição. Mas atenção, mesmo com o dano sendo presumido, a gente ainda precisa provar que o erro inicial aconteceu. E é por isso que a gente entra agora na nossa quarta parte, o poder da prova. Pense nisso como as suas armas no processo. E o que serve como prova? Praticamente tudo que documentar a história. Cada item dessa lista conta um pedaço do que aconteceu. Os prints do SPC ou do Serasa, eles provam que a negativação de fato ocorreu. Os comprovantes de pagamento provam que a dívida não existia ou já estava quitada. Aqueles e-mails, aquelas conversas de WhatsApp com a empresa tentando resolver, eles mostram que você tentou resolver de forma amigável, mostram a sua boa-fé. Juntando tudo isso, você não só prova o erro da empresa, como também mostra para o juiz que você agiu corretamente o tempo todo, o que fortalece muito o seu caso. E aqui vai uma dica que vale ouro, de verdade. Guarde absolutamente tudo, não apague nada. Sabe aquela vontade que dá de apagar uma conversa estressante ou um e-mail mal educado da empresa? Resista. Esse rastro digital é a sua prova mais forte. E não importa se a outra parte apagar uma publicação ou um comentário, o seu print, a sua captura de tela tem valor como prova. Crie uma pasta no seu computador, no seu celular, no seu e-mail e salve tudo. Cada detalhezinho pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça. Ok? Com as provas na mão e a lei do seu lado, qual é o próximo passo? Qual o caminho prático? É o que vamos ver agora no nosso quinto tópico, passos para a reparação. O plano de ação é bem direto, tem 3 passos principais. Primeiro, faça um boletim de ocorrência. Pode parecer burocracia, mas o BO cria um registro oficial da sua versão dos fatos, com data e hora. Isso dá mais seriedade e formalidade para o caso. Segundo passo, e esse é muito importante, pedir uma liminar. Pensa na liminar como um primeiro socorros da justiça. É um pedido de urgência para que o juiz obrigue a empresa a limpar o seu nome imediatamente, enquanto o processo principal, que vai discutir a indenização, continua correndo. E o terceiro, que é o passo que amarra tudo, procurar orientação jurídica especializada. É o advogado especialista que vai pegar toda essa história, todas as provas e transformar numa ação judicial bem fundamentada, defendendo seus direitos do jeito certo, do começo ao fim. E chegamos à nossa última parte. Depois de entender o problema, a lei, as provas e os passos a serem tomados, o ponto final é buscar a ajuda certa para de fato fazer valer os seus direitos. E é exatamente aqui que nós entramos. Nós, da equipe do Dr. Leandro, preparamos toda esta análise porque somos especialistas justamente em casos como este, que se enquadram no direito civil, envolvendo dano moral, negativação indevida e a defesa do consumidor. A nossa equipe estuda situações como essa todos os dias. Por isso, se você se identificou com o que foi apresentado aqui, se está passando por isso, sinta-se à vontade para deixar um resumo da sua situação aqui nos comentários. Nós podemos analisar e, quem sabe, apontar um caminho. Cada história é única e importa, e pode haver uma solução. E se essa análise te ajudou a entender melhor seus direitos, deixe a sua curtida. Se você conhece alguém que talvez esteja passando por isso, compartilhe este conteúdo. Pode ser a informação que a pessoa precisa. E claro, siga o nosso canal para mais orientações como esta. Lembre-se sempre, ter o nome limpo e a honra preservada não é um favor, é um direito. E lutar por ele é um ato de cidadania.